Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta segunda-feira. Esperança no combate ao coronavírus. Testes com vacina de Oxford têm resultados promissores, mas ainda é preciso novos estudos antes de comprovar a eficácia. E a partir de amanhã, uma vacina chinesa será testada no Brasil. Dados na internet. Facebook vai começar a pedir permissão para usar alguns dados de usuários no Brasil. A medida é tomada para atender exigências da Lei Geral de Proteção de Dados. Distanciamento social e uso de máscaras. Estudo indica que a união dos dois fatores pode diminuir a gravidade dos sintomas da Covid-19. Droga experimental demonstra resultados animadores no combate ao Zika vírus. O antiviral que vem sendo testado aqui no Brasil, Argentina e nos Estados Unidos foi testado em ratos e bloqueou a ação do vírus no organismo. E a nuvem de gafanhotos, lembra dela, está se aproximando da cidade de Barra do Quaraí, que fica na fronteira do Rio Grande do Sul. A informação é da Secretaria Estadual da Agricultura. Por enquanto, os insetos estão percorrendo a Argentina, mas a Secretaria está monitorando o deslocamento. A Universidade Federal de Pelotas analisou a trajetória da nuvem e fez algumas simulações de percursos possíveis. De acordo com a Secretaria, as temperaturas acima de 25 graus favorecem a aproximação dos mais de 400 milhões de gafanhotos. E a vacina de Oxford contra a Covid-19 se mostrou segura na primeira fase de testes, de acordo com um estudo publicado nesta segunda-feira pela revista médica Lancet. É importante lembrar que essa vacina também está em teste aqui no Brasil. O estudo se refere aos primeiros testes clínicos da vacina contra a Covid-19, que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford, junto à empresa AstraZeneca. De acordo com resultados preliminares, a vacina é segura e induziu resposta imune. Nesta fase, cerca de 1.000 voluntários se inscreveram para receber a vacina. Apenas uma pequena parcela relatou reações adversas como dor de cabeça e febre. Em grande parte, os sintomas foram controlados com o uso de paracetamol. A vacina de Oxford lidera a corrida entre as mais de 100 que estão em desenvolvimento. Ainda que os resultados sejam positivos, os pesquisadores ressaltam que o estudo atual é preliminar demais. Outros testes ainda serão feitos para confirmar se a nova vacina é eficaz. Atualmente, os testes estão na terceira fase. É neste estágio que será possível determinar se há eficácia em um grande número de pessoas. A vacina está sendo testada no Brasil, Reino Unido e África do Sul. E o governo britânico anunciou a assinatura de 2 acordos para a compra de 90 milhões de doses de 2 vacinas contra o coronavírus que estão em desenvolvimento. Mas, depois disso, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, disse que não pode prometer que terá uma vacina bem-sucedida contra a Covid-19 até o fim deste ano. Ao todo, o Reino Unido já comprou 190 milhões de doses. Agora a gente fala da vacina chinesa contra o coronavírus, que começará a ser testada em quase 900 médicos e paramédicos de São Paulo a partir de amanhã. O governo do estado estima que a terceira fase de testes da vacina chinesa seja concluída em 3 meses. A estimativa é de concluir todo o estudo da fase 3 de testes da Coronavac, a vacina contra o coronavírus, em até 90 dias. Se tivermos sucesso, como esperamos ter, a vacina será produzida aqui no Brasil, no Instituto Butantan, já no início do próximo ano, com mais de 120 milhões de doses da Coronavac. Evidentemente que a vacina será destinada a todos os brasileiros, não apenas aqueles que são de São Paulo. E isso será feito através do SUS, Sistema Único de Saúde, universal e gratuito a todos os brasileiros. Olha só, a Guarda Civil Municipal de Diadema, que fica aqui no ABC Paulista, usou caminhões-tanque com jatos de água para dispersar aglomerações em festas de rua.
Segundo a prefeitura, a guarda da cidade recebeu telefonemas sobre 14 festas não autorizadas com aglomeração de pessoas na noite de domingo. As ações ocorrem em revezamento entre a Polícia Militar e a GCM. Cada fim de semana, uma das organizações fica responsável pela fiscalização. Em outro lugar do Brasil, guardas municipais usaram uma arma de choque contra um homem que teria se recusado a usar uma máscara na praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. Na sua opinião, o uso de força é necessário nesses casos de desobediência quanto ao uso das máscaras, das aglomerações? Mande sua mensagem para o nosso WhatsApp, é o 11 942 128 782. Você também pode participar pelo Facebook, daqui a pouquinho, durante os intervalos na sua TV, eu apareço lá na nossa rede social e também pelo Twitter, hashtag JRNews, você manda sua mensagem para cá. O distanciamento social e o uso de máscaras podem diminuir a gravidade dos sintomas da Covid-19 em pacientes infectados. A conclusão é de um estudo da Universidade de Oxford. Os pesquisadores estudaram 508 soldados suíços e a maioria era de homens com idade média de 21 anos. O primeiro teste positivo foi confirmado no dia 11 de março. 9 dias depois, as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras foram implementados. Os soldados, então, foram divididos em 2 grupos pelos cientistas. Uma parte se infectou antes da adoção do isolamento. Enquanto isso, a outra contraiu o vírus depois que as medidas já haviam sido implementadas. 30% dos soldados infectados antes do isolamento desenvolveram sintomas da doença. Já no outro grupo, as infecções demoraram mais para acontecer. E quando ocorreram, a taxa de pacientes sintomáticos foi atenuada. Esses resultados, segundo os cientistas da Universidade de Oxford, sugerem que as medidas de distanciamento social e o uso de máscaras podem não só diminuir a probabilidade de infecção, mas também aumentam as chances de uma infecção assintomática. Os pesquisadores, no entanto, ressaltam que o estudo foi feito predominantemente entre homens jovens e que, por isso, os resultados podem não ser replicados para a população em geral. O governo federal já recuperou 83 milhões e 600 mil reais do auxílio emergencial pagos a pessoas fora dos critérios para o recebimento do benefício. Mais de 91 mil pessoas que não se enquadravam nos critérios da lei emitiram guias de recolhimento da União para devolver os valores recebidos. Até agora, foram pagos um total de 120 bilhões e 100 mil reais de auxílio à população. Quando a gente fala de outra doença, o Zika vírus, porque uma droga experimental testada na Universidade de São Paulo demonstrou resultados animadores no combate à Zika. A repórter Giovana Rizardo tem mais detalhes sobre essa pesquisa. Uma boa noite, Giovana. Oi, boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O antiviral que está sendo estudado no Brasil, nos Estados Unidos e também na Argentina, ele foi testado em ratos e conseguiu bloquear a ação do vírus no organismo. Mas o resultado mais animador destes testes é que o medicamento evitou que fetos de camundongos infectados durante a gestação, eles pegassem o Zika vírus. Olha, as fêmeas receberam um tratamento via oral e elas receberam durante toda a gestação. Como resultado, os filhotes nasceram com cérebro de tamanho e também de peso normais, ou seja, sem a microcefalia. Eu conversei com o coordenador dessa pesquisa e ele ficou bem animado com o resultado. Quando a gente usa uma droga, inibindo a ativação desse eixo, a gente consegue melhorar significativamente a resposta imune contra o vírus. Então a gente provou no que a gente chama pré-clínico que a hipótese está correta e que a droga ela é eficaz. Obrigado, Giovana. E olha, ainda falando de saúde, 3 possíveis casos de reinfecção estão sendo estudados. Reinfecção do coronavírus estão sendo estudados aqui no Brasil. Em Minas Gerais, um técnico de enfermagem que testou positivo em abril foi diagnosticado com a Covid-19 novamente 2 meses depois. Em julho, ele morreu. Já em São Paulo, o Hospital das Clínicas investiga 2 casos de pacientes que testaram positivo em maio. Chegaram a se recuperar em julho e foram diagnosticados com coronavírus de novo. Nessa segunda testagem, eles voltaram a desenvolver os sintomas. A reinfecção nesses casos é apenas uma hipótese. O HC também trabalha com outras possibilidades, entre elas a de uma virose causada por um vírus diferente, o que poderia deixar fragmentos inativos nos corpos dos pacientes. E a de longa permanência do coronavírus, com um período de inatividade. De acordo com o hospital, a reinfecção é pouco provável,
já que ainda não foi comprovada em nenhum lugar do mundo. A Coreia do Sul chegou a levantar essa hipótese em abril, quando supostas centenas de casos de reinfecção teriam sido registradas. Pouco tempo depois, a Organização Mundial da Saúde afirmou que células mortas do pulmão que continham o vírus já inativo provocaram o falso positivo nos testes. Uma pesquisa mostrou que a maioria dos japoneses é contra a realização dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021. Apenas 23% apoiam a realização das Olimpíadas. Os restantes se dividiram entre adiar ainda mais os Jogos ou então cancelar mesmo a edição. E é sobre isso que eu vou falar agora com o Heródoto Barbeiro. Heródoto, para quando então o evento está previsto? Antes de mais nada, olá. Olá, Gustavo. O evento está previsto para o ano que vem, mas eu queria lembrar o seguinte, é que o governo japonês ele não quer abrir mão dos Jogos Olímpicos. Primeiro porque é uma coisa que vai atrair muita atenção sobre o Japão, não é? Vai ter grandes festas e tudo mais, e eles esperam que em julho do ano que vem essa pandemia já esteja controlada. Já vista que inúmeros laboratórios estão trabalhando no mundo, mais de 120 laboratórios estão trabalhando, e a gente vai ter uma quantidade imensa de vacinas contra o coronavírus. Pelo menos essa é a nossa esperança. Bom, então quando é que foi adiado? Vamos colocar então para o pessoal que gosta de esporte e gosta dessa maravilha que é os Jogos Olímpicos. Vamos lá. Ele foi adiado então de 24 de julho deste ano para 23 de julho do ano que vem. Então o governo do Japão está dizendo, olha, exatamente daqui a um ano os Jogos Olímpicos estarão acontecendo em Tóquio. Aliás, não é a primeira vez, né? Já aconteceu em Tóquio no passado e ele foi realmente muito bacana, muito bonito. Bom, mas como é que começa isso? Vamos mostrar então o que o governo está propondo. Primeiro jogo, softball feminino. Gustavo, eu confesso mais uma das minhas ignorâncias. Eu não sabia o que era softball, ainda mais feminino. Aí eu fiquei descobrindo que o softball é uma espécie de beisebol jogado em lugar fechado, em estádio fechado. E também não sabia que tinha categoria feminina lá. Então é o primeiro jogo. Vai começar 2 dias antes da cerimônia oficial que acontece em Tóquio, então, no ano que vem. Bom, além disso, nós temos, então, o seguinte. Esse jogo, olha a importância para o governo do Japão. Olha a importância. Ele vai ser o maior Jogos Olímpicos de todos os tempos, desde que ele foi readitivado no período da história moderna. Estarão em disputa 339 medalhas. Portanto, um acontecimento extraordinário que está envolvendo todo o governo do Japão. Bom, além disso, né, esses Jogos Olímpicos trazem então uma série de mudanças. E olha só, não só em Tóquio, ele chama de Tóquio, mas na verdade são 42 lugares espalhados pelo país que vão receber então os Jogos que tem o nome de Tóquio, que todo mundo sabe é a capital do Japão. Bom, mas agora um pouquinho você até lembrou o seguinte, algumas pessoas aí estavam preocupadas, tá certo ou não? Ou só uma terça parte é favorável. Por que razão? Porque mesmo em julho do ano que vem, muita gente no Japão acredita que ainda vai ter ameaça do Covid-19. Então, para isso, eles estão estabelecendo testes em quem chegar no Japão. Se porventura as pessoas chegarem doentes, vão receber tratamento. E todo mundo na imigração pode ou não ser barrado se porventura essas pessoas forem testadas com o Covid-19. Mas, de qualquer forma, me parece que vai ser uma grande festa. Eu espero, sinceramente, não é, que até lá a pandemia esteja sob controle e a gente veja aí, mais uma vez, uma queda de fogos maravilhosa. Os japoneses são excelentes, né, quando eles gerenciam acontecimentos como esse que a gente está mostrando aí, Gustavo. É isso mesmo. E seria, a gente, claro, torce para a realização, né, Heródoto? Mas não seria novidade se cancelassem os Jogos Olímpicos em Tóquio. Em 1940, os Jogos Olímpicos de Tóquio nunca aconteceram na época por causa da Segunda Guerra Mundial. É um caso também que chama atenção por essa situação nova, mas que já aconteceu na história. O Heródoto volta daqui a pouquinho aqui conosco no JR News para trazer outros assuntos. Agora a gente fala daquela jovem ativista sueca, a Greta Thunberg. Ela ganhou um prêmio internacional e doou R$600 mil para a Amazônia. O valor do prêmio é de €1 milhão, cerca de R$600 milhões, que serão aplicados pela Fundação Thunberg, criada pela adolescente em diversos projetos no mundo. A primeira doação de €100 mil será para a campanha SOS Amazônia, que combate o coronavírus na região. Um pequeno país chamado Emirados Árabes Unidos enviou uma sonda
para Marte nessa segunda-feira. Mas como será que uma nação tão pequena, relativamente, conseguiu fazer uma missão especial? Você vai ver no próximo bloco. Agora eu te espero em mais uma live. Estamos no ar com a sua participação. Hoje a pergunta do dia é sobre o uso de força da Guarda Municipal para evitar aglomeração, uso de máscara. A Jo Maria, que é aqui de São Paulo, disse: isso depende de como a pessoa reagiu, pois hoje em dia ninguém respeita leis nem as autoridades. E até as autoridades não respeitam as autoridades, né? Haja visto o caso do desembargador aqui de São Paulo, que falou que o guarda municipal lá de Santos era analfabeto, rasgou a multa, né, Jo Maria? Obrigado pela participação. Vamos até o Rio de Janeiro com a Lúcia. A força não é necessária, é preciso haver diálogo sempre. Pelo menos é a opinião da Lúcia. Lúcia, está registrada aqui sua opinião. Obrigado pela participação. Jorge de Anchieta diz: não, acho que isso poderia ser resolvido de outra maneira. Pelo menos é a visão do Jorge. Valeu, Jorge. Carlos de Barretos, cidade ali da Festa do Peão, né? Que também está... claro, preocupados ali se vai haver ou não festa do peão. É óbvio que a força não é necessária, mas é preciso saber das duas partes o que de fato ocorreu. Obrigado pela participação, Carlos. Jorge de Salvador: não, acho que as pessoas devem ser obrigadas a usar máscara e deve haver multas que doam no bolso. Pelo menos é a opinião do Jorge. Jorge, obrigado, hein? Francisco de Porto Alegre: na vida em sociedade é preciso ter bom senso. Nesse caso, faltou educação de ambas as partes. Obrigado pela participação. Falando com a galera que acompanha a gente no Face, eu já dou um meu boa noite. Perdão, pessoal. Com a Cristina Romero, que já pede a pergunta do... Ela perdeu e já pede a pergunta, é isso. A Guarda Civil usou no Rio máquina de choque para uma pessoa que não estava usando a máscara. A gente está querendo saber se você acha que deve ser o uso de força. Não só para quem não está usando máscara, mas também para quem está aglomerando. A gente mostrou o caso de Diadema, em que tacaram jatos de água nos participantes de uma festa na rua. Enfim, manda sua mensagem para a gente. Léo Melo, boa noite, uma ótima semana a todos. Para você também, Léo, forte abraço. A Ivânia Almeida participa e deseja uma ótima semana, uma excelente semana, perdão. Para você também, Ivânia, obrigado pela participação sempre aqui nas nossas lives. O Edson Santos, boa noite. Boa noite, Edson. Forte abraço para você. A Cristina já responde: olha, o uso da força por causa da máscara é inaceitável. O povo tem que ser educado e pensar na saúde. Obrigado pela participação. E ela ainda completa: chega de tanta violência. A Selma manda um joinha para a Selma também, que participa aqui conosco. A Ana Rafaela me chama de príncipe. Ah, que maravilha. Príncipe, eu tenho cara de príncipe, gente. Boa noite para você, Ana Rafaela Rodrigues Barroso. A Lisete manda mensagem. Ela é de Manaus, Ana Rafaela. Boa, Ana. Manda a cidade, que é sempre legal. Boa noite, Gustavo. Ótima semana, paz, bem e saúde. Eu acredito que a força não é o caminho, só vai provocar mais agressões. Ela fala de Ribeirão Preto. Em 20 segundos eu estou de volta na TV, mas daqui a pouquinho eu volto para dar mais um alô com vocês. Tchau, tchau. JR News está de volta para mostrar um estudo feito na Alemanha que constatou que o coronavírus pouco se espalhou após a retomada das aulas presenciais. Será que outros países podem ficar mais tranquilos quanto a esse retorno? Veja na reportagem. Mesmo com a preocupação dos países e a incerteza de como o vírus reage no organismo das crianças, parece que os resultados da volta às aulas na Alemanha foram positivos. Essa é a conclusão de um estudo feito com 1.500 alunos e 500 professores. De acordo com a pesquisa, o coronavírus pouco se disseminou após a retomada das aulas presenciais. Em 13 escolas do país europeu, as crianças e adolescentes já voltaram a socializar com os amigos. A reabertura acontece de maneira bem gradual
E, a princípio, somente as escolas do ensino médio retornaram para as atividades. Isso porque, de acordo com as autoridades alemãs, os alunos são considerados mais capazes de entender e também seguir as práticas de higiene e distanciamento. Em maio, foi a vez de alunos de 11 e 12 anos retornarem às aulas. Nesta faixa etária, as salas de aula elas foram divididas em 2 grupos que se revezam entre aulas em casa e na escola. Cada um dos 16 estados alemães é responsável por fazer o próprio cronograma e também definir as regras de reabertura. Apesar disso, algumas medidas foram implementadas para o país inteiro, como manter 1,5 metro de distância entre as carteiras nas salas e além de mais locais para a lavagem das mãos. Nessa primeira fase, os pesquisadores do hospital da Universidade de Dresden identificaram que apenas 12 pessoas entre as 2.000 que participaram dessa pesquisa foram infectadas antes ou então durante a volta às aulas. Os alunos tinham entre 14 e 18 anos e os professores entre 30 e 66. Por isso, autoridades do país acreditam que todas as escolas da Alemanha devem reabrir de forma integral a partir de setembro, logo após as férias de verão. Mas não pense que esses cuidados foram deixados de lado, bem pelo contrário. Por causa da incerteza em relação ao contágio de crianças e adolescentes, grandes eventos escolares estão proibidos até o fim de outubro. Olha só, um pequeno país chamado Emirados Árabes Unidos enviou uma sonda para Marte nesta segunda-feira. Eu vou conversar com o Heródoto agora para entender melhor, você de casa, entender como é que uma nação tão pequena é capaz de fazer uma missão espacial que a gente julga ser só de países enormes, Rússia, China, Estados Unidos, né, Heródoto? Exatamente. Parece ficção científica a gente falar do pessoal para Marte, né? Mas os Emirados Árabes têm como capital o Dubai. Aí está o lançamento feito pelos Emirados Árabes. O que a gente quer lembrar com isso? A gente quer lembrar o seguinte: na verdade, são 7 pequenos países que se juntaram para formar os Emirados Árabes. O que eles têm de tão valioso? Petróleo e gás natural. Um lançamento como esse que a gente está mostrando aí custou apenas 200 milhões de dólares. E uma coisa curiosa, Gustavo, mais uma vez, o lançamento não é feito por força militar, é feito por uma empresa privada. Aliás, tem uma empresa privada no Japão que todo mundo conhece aqui, chamada Mitsubishi. Essa mesmo que fabrica carro, fabrica navio, exatamente. Agora, o que eles pretendem? O satélite já está em órbita. Esse satélite vai ficar girando em torno de Marte no mês de fevereiro. E olha, em fevereiro ele vai encontrar mais 2 satélites. Um lançado pela China e outro lançado pelos Estados Unidos. Agora, eu vou espera um pouquinho. Por que o pessoal está tão animado com essa história de Marte? Porque segundo aquele grande americano, na verdade ele é sul-africano, mas ele mora nos Estados Unidos, bilionário, o Elon Musk. Ele diz o seguinte, que até 2050 ele quer levar 1 milhão de pessoas para morar em Marte. 1 milhão. Essas pessoas seriam levadas, então, gradativamente para a colonização do planeta Marte. Quer dizer, deve ser história em quadrinho, deve ser essas séries que a gente vê aí nas redes sociais. Não é, não. Segundo ele, o ser humano vai estar em Marte em 2050. Detalhe, as primeiras viagens, viu, Gustavo, vão ser só de ida, não tem volta, porque não tem força para voltar o pessoal para lá. Tá? Você já pensou se a gente faz uma enquete aí, bom, quem é que você mandaria para Marte? Não, espera um pouquinho. Dá para a gente mandar aí logo um carregamento? Não. Tá? Mas, de qualquer forma, você veja o seguinte, uma pequena nação, hein? Pequena, grande nação, gastando 200 milhões para colocar um satélite em torno de Marte, enquanto outros países ficam aqui vendo a lua cheia. Boa, é isso aí. Mas eu gostei da enquete. Para quem está participando com a gente nas redes sociais, manda aí quem que vocês mandariam, lembrando, só de ida para Marte, caso vocês pudessem escolher. O Heródoto volta ainda aqui conosco no JR News. Ainda falando no cenário internacional, sob pressão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, incentivou pela primeira vez os americanos a usarem máscaras. Trump publicou um texto nas redes sociais onde ele defendeu o uso de máscaras quando não for possível manter o distanciamento social. A mudança de postura veio após críticas à gestão do presidente no combate ao coronavírus e queda nas pesquisas de intenção de voto nas eleições. Pesquisas divulgadas neste final de semana mostram uma diferença de 15 pontos percentuais entre ele, Donald Trump, e o candidato Joe Biden.
Agora a gente volta aqui ao Brasil, porque a Guarda Municipal registrou 1.820 multas desde o dia 5 de junho por falta do uso de máscaras. Somente no último fim de semana, mais de 80 delas foram aplicadas nas areias das praias da cidade. A multa prevista é de R$ 107. Desde o começo das fiscalizações, em 18 casos, foi necessário levar a pessoa que recebeu a multa para a delegacia por desacato. No começo do jornal, a gente mostrou vacinas, que algumas vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil, Oxford da China. Mas por que será que nós fomos escolhidos para sediar fases de testes mais amplos? Você já se perguntou sobre isso? Quem vai explicar para a gente é Eli Fis, pneumologista e pesquisador do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco. Eu já começo lhe perguntando, esses testes que estão sendo feitos no Brasil, a gente foi escolhido justamente por causa da nossa curva ser alta ou não? Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Sem dúvida nenhuma, um dos fatores importantes para a escolha do Brasil como um dos países é porque o número de casos ainda é elevado. Então, o acompanhamento deve ser feito de 6 meses a 1 ano. Então, com esse número elevado de casos que nós apresentamos, então nós somos considerados um dos países ideais para se realizar pesquisa sobre vacina. E, doutor, a gente mostrou mais cedo que Oxford comemorou os resultados dos primeiros testes da fase 1, fase 2. A gente já falou que aqui no Brasil está sendo teste feito da fase 3 da vacina de Oxford. Qual é a diferença? Por que se comemora aqueles resultados, mas não pode se falar que, olha, o 3 vai seguir nesse mesmo caminho? A fase 1 e a fase 2 testa-se primeiro a segurança. Então, o primeiro ponto é a segurança que vai importar. Numa fase 2, você testa algumas doses que você acredita que podem funcionar, então testa qual que será a dose a ser usada exatamente na fase 3. Então, na fase 3, você tem uma ou duas dosagens que você acabou selecionando como sendo mais apropriada, só que você vai usar num número muito maior de indivíduos, então, que nós chamamos de sujeitos de pesquisa. Então, são os voluntários da saúde. Então, a partir dessa fase 3, o número de pacientes avaliados, e isso vale para vacina ou qualquer tipo de medicamento, já é um número bem elevado. Então, nós podemos, de acordo com o tipo de estudo, pode ser centenas ou milhares de pacientes. No caso da vacina, são milhares de pacientes, cerca de 50 mil voluntários para receber a vacina. E no Brasil, o que está programado é em torno de 5 mil voluntários para participar desse estudo. E, doutor, a gente, claro, tem pressa, nós que somos leigos achamos, poxa, por que não consegue a vacina logo para o mês de setembro, mês de outubro? Mas a partir dessa fase 3, já que a vacina de Oxford é a mais adiantada, a gente consegue estipular mais ou menos quanto tempo para uma vacina com escala mundial começar a ser administrada pelos governos? Dá para ter uma noção mais ou menos, doutor? Essa vacina, a vacina do coronavírus, ela está quebrando todos os recordes em termos de criação, de produção e de testagem. Então, já estamos quebrando todos os recordes. Muitas vacinas, a vacina da poliomielite, por exemplo, da meningite, por exemplo, levou 30 anos. A da poliomielite levou 10 anos, mais de 10 anos de pesquisa. A vacina do sarampo também. Então, essa vacina já está quebrando todos os recordes. Se os resultados no acompanhamento dessa fase 3 forem promissores, então, como eu já falei, o acompanhamento vai variar em torno de 6 meses a 1 ano. Se no meio desse período a vacina mostrar alguns resultados promissores, talvez possa ser permitido já a sua comercialização precoce devido à pandemia. Doutor, quero agradecer demais a sua participação, sempre explicando de maneira simples, fácil para todo mundo entender aí em casa. Claro, um assunto que a gente tem muita preocupação. Doutor, obrigado pela participação. Você que acompanhou a entrevista, pegou só o finalzinho, daqui a pouco ela também está no YouTube, youtube.com/recordnews, é o nosso canal lá no YouTube, aí você pode acompanhar pela internet.
Um estudo mostra que quase 70% dos brasileiros não se sentem confortáveis em voltar ao trabalho mesmo com a reabertura econômica. Você vai entender melhor o levantamento daqui a pouquinho. Agora eu te espero mais uma vez nas nossas redes sociais. Estamos no ar com a sua participação, você pode mandar lá pelo Facebook, quem está participando do Facebook, daqui a pouco eu vou ler, mas manda sua mensagem, aparece por aqui, manda seu alô e não esquece de mandar a cidade que você está falando, que nem o pessoal do WhatsApp. O Jairo de São Paulo diz, os nossos guardas municipais não estão preparados para fazer a prevenção, apenas para ação e violência. Pelo menos é a visão do Jairo. Jairo, obrigado pela participação. Ana, de Itatiaia, no Rio, não, acho que o uso da força deveria acontecer somente diante de ameaça contra o policial. Obrigado pela participação, Ana. Sueli de São Mateus, claro que não, isso é um absurdo. É terrível o que estamos vivendo aqui no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né, Sueli? Obrigado pela participação. Salete de Sorocaba, sim, deveriam ter usado também contra o desembargador, eu falei mais cedo, né, que humilhou o guarda e contestou o uso de máscara em Santos. Boa, Salete, obrigado pela participação. Ela é de Sorocaba. Fernando de Cuiabá diz, olha, não é necessário o uso da força nesse caso e nem em outros similares, pelo menos é a visão dele. Fernando de Cuiabá, foi isso que eu acabei de me falar, né? Dércio de São Paulo, isso definitivamente é um exagero, porém deve-se ressaltar o quão grande é a falta de cidadania do povo em desrespeitar as leis. Não só a da máscara, mas como outras leis aí que o pessoal não respeita mesmo. Participando, o João Cardoso, ele falou que ele escreveu só STF, eu imagino que ele queria mandar todo mundo para Marte. A Ieda disse que ela queria ir para Marte, ela toparia ir para Marte, ficar por lá. A Aninha Miranda participa aqui com a gente, ela fala sobre a pergunta do dia. Na minha opinião, eu acho que não é necessário usar da violência como uma pessoa que se recusar a usar a máscara, até porque violência gera violência. Simar mandou uma boa. Boa noite, Gustavo. Eu mandaria para Marte esse vírus, esse maldito Covid-19. Obrigado pela participação. Pois é, ele podia ir embora mesmo, né? Gustavo, gostaria de elogiar seu desempenho nesses meses em que estão apresentando o jornal. Muita desenvoltura e é fantástico quando o Heródoto e você dialogam sobre os assuntos associados. Parabéns, sou fã de carteirinha. Obrigado, Si. Forte abraço para você. Obrigado pelos elogios. Toninha mandando um parabéns para a nossa equipe. Essa equipe é demais mesmo. Deixa eu ver aqui, recuperar um pessoal. Tinha alguém que tinha dado uma belíssima contribuição para a nossa enquete, que era sobre... Olha, força para algum caso não, para outro caso sim. Eu quero tentar correr para pegar as que já vieram aqui. A Lisete mandando uma ótima noite. Cadê? Boa noite para Marlene Piso. O do Carvalho, ele mandou, acho que o problema maior em todos os sentidos é a consciência mesmo. Pois é, concordo com você. Falta de consciência, falta de coletividade. Vivemos numa sociedade, né? Obrigado, forte abraço para você. Tenho 30 segundos, eu quero achar... A Toninha que mandou, em caso de festa na rua, incomoda assim, nada tem a ver com Covid, não respeitam nada. Então, ela defende aí essa questão da força, né? Como foi o caso de Adema. Obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente volta em 20 segundos. A Laudicea também segue com essa mesma linha, a Laudicea Palma César. Um beijo para todo mundo, daqui a pouco eu volto. Estamos de volta com o JR News para falar da cidade de Nova York, que entrou na 4ª fase de flexibilização da quarentena, mas as autoridades ameaçam voltar atrás do plano de retomada. Festas estão acontecendo no meio da rua e reunindo milhares de pessoas sem máscara ou distanciamento social. Essas imagens mostram a aglomeração durante o fim de semana no bairro de Astoria, em Nova York. O governador do estado ameaçou fechar bares que atendem na calçada se a população não respeitar as regras. A partir dessa segunda-feira, foram liberados espaços de lazer a céu aberto com capacidade reduzida, esportes sem a presença de torcedores e gravações de filmes e séries nas ruas da cidade. O estado registra uma queda no número de casos e internações e vai na contramão do restante do país, que vê os números aumentarem cada vez mais. Vamos conversar mais uma vez com o Heródoto Barbeiro.
para falar sobre as mudanças no mercado de trabalho. O Heródoto vai falar para a gente e dizer se muita coisa deve mudar no mercado de trabalho nesse mundo pós-pandemia. Diga lá, Heródoto. Olha, deve mesmo, e até mesmo no nosso caso, Gustavo, no caso do Brasil, as previsões estão ficando cada vez mais otimistas. Eu já mostrei aqui que várias entidades fizeram o cálculo de quanto vai cair o PIB, o Produto Interno Bruto do Brasil este ano. Começamos lá embaixo com o Fundo Monetário, falou que caía 9,5%. Bom, hoje, o mercado que mexe com a grana, que vai ver e tudo mais, o mercado está prevendo aí uma queda de menos de 6% do PIB, o que é muito bom. 5,4%, 5,3%. O governo está dizendo que vai cair 4,9%. Vamos esperar então que o número seja muito bom. Agora, por que está relacionado ao mercado de trabalho? Porque, logicamente, está faltando emprego. E as pessoas que estão procurando emprego têm que se adaptar a novas tendências. Uma delas é essa que eu estou tentando me adaptar aqui, Gustavo. Home office. Mas não é só home office. É um trabalho entre o home office e o escritório. Então, a pessoa pode ir e voltar e trabalhar em 2 lugares. Segunda, quarta e sexta em casa, terça e quinta no escritório. Essa é uma tendência. A segunda é o seguinte, nós temos que pensar também que o mercado vai estar cada vez mais concorrido. Por que razão? Porque você tem um monte de gente que não conseguiu emprego e o pessoal, então, vai ter mercado mais concorrido. Voltando um pouquinho atrás, além do mercado, dá para a gente voltar um pouquinho na tela? Aí, ó. Nós temos aí essa palavra educação continuada. O que é isso? É o seguinte, eu peguei meu diploma, o que eu faço agora? Nada, você vai ter que continuar estudando, mas já tem o diploma. Não tem importância, vai ter que continuar estudando. Vou ter que fazer outra faculdade? Não sei. Pode fazer uma faculdade, um curso, um MBA, etc. Não vai poder parar de estudar se quiser conseguir emprego nesse novo mercado de trabalho. Né? A gente tem que estar constantemente lendo, constantemente estudando. Mais 3 tendências aí para o pessoal que vai voltar para o mercado de trabalho, além dessas 3 que estão aí. Que é o seguinte, soft skills. Skill em inglês quer dizer habilidade. Você vai dizer, o que quer dizer habilidade leve? Comunicação, liderança, bom relacionamento com as pessoas, trabalho em equipe, isso tudo está dentro do soft skills. Outra coisa, entrevista não vai ser necessariamente mais presencial. A entrevista na empresa ela pode ser online, então é bom a gente estar testando, né, treinando como nós estamos fazendo aqui para procurar emprego. E, finalmente, diversidade, ou seja, pessoas de diversas etnias e também de inclusão de outros segmentos da sociedade que no passado não tiveram tanta oportunidade. Não vamos esquecer que nós estamos na 4ª fase da Revolução Industrial. E essa 4ª fase é muito diferente de todas as outras já registradas na história da humanidade. É isso aí, Gustavo. Boa, Heródoto, obrigado pela participação. Eu queria só colocar um adendo, que é impressionante, né? Hoje o jornal Estado de São Paulo trouxe uma reportagem para mostrar como a concorrência está nos aplicativos, isso atualmente. Porque muita gente perdeu emprego, foi se inscrever nos aplicativos para fazer entregas. Só que os aplicativos não estavam preparados para tanta gente, então eles estão na fila de espera para poderem fazer entregas. É impressionante, uma situação momentânea, triste que a gente está vivendo e, claro, muita gente correndo atrás para ter uma renda. Heródoto, obrigado pela participação. Amanhã a gente se fala, hein? Bom, agora a gente fala de um estudo que mostra que quase 70% dos brasileiros não se sentem confortáveis em voltar ao trabalho, mesmo com a reabertura econômica. A pesquisa foi feita pela Ipsos, uma empresa de pesquisa e de inteligência de mercado, e mostra que, por causa dos números crescentes de infectados pelo coronavírus no país, a preocupação do brasileiro é ainda mais alta do que em relação aos povos de outras nações. A pesquisa revela também que 85% dos brasileiros não se sentem confortáveis em deixar as crianças voltarem para a escola. Você que ainda está no home office, você que tem filhos, manda para a gente a sua opinião, #JRNews e também lá no Facebook. Diga, você se sente confortável em voltar ao trabalho, se sente confortável em voltar com seu filho no colégio? Participe conosco. Olha, o aplicativo TikTok, já ouviu falar? Aquele que faz um monte de gracinha lá, ele está na mira do governo dos Estados Unidos, porque o país alega que o aplicativo, que é chinês, pode estar espionando os cidadãos americanos. Será que é mesmo possível a gente ser vigiado na internet? Você já se perguntou sobre isso? Isso acontece ou não? A gente explica no próximo bloco.
Estamos no ar para mais uma rodada e a última rodada de participação. Mandem suas mensagens para o pessoal que está acompanhando a gente pelas redes sociais. Lúcio de Santos, uso de força para quem desrespeita a utilização de máscara não é necessário. O que se espera é rigor na aplicação das multas. Obrigado pela participação, Lúcio. Ele que é de Santos. O Robson do Belo Horizonte, de jeito nenhum, isso só pode acontecer caso tenha ocorrido desacato ao policial, que está apenas seguindo ordens. Valeu, Robson, forte abraço. Marcos de Brasília, em hipótese alguma, nada justifica a utilização de força e de arma de choque. Sou contra esta prática. Bacana, Marcos. Valeu. Forte abraço. Regina de São Paulo, não se deve usar a força, e sim o convencimento verbal. O treinamento das autoridades é essencial para isso. Belo ponto, Regina. Obrigado pela participação e pela análise. André de BH, isso é simplesmente um absurdo. A força é totalmente desnecessária neste caso. Valeu. O Alexandre Pirotti manda mensagem, #JRNews, puxando nossa orelha, e está correto. Capital dos Emirados Árabes é Abu Dhabi e não Dubai, como a gente tinha mencionado, apesar de serem bem próximas. Dubai está bem próximo a Abu Dhabi, então está aí registrado. Valeu, Ale, obrigado pela participação e pela correção. James Biggs mandaria para Marte o desembargador. A gente mostrou ele ao longo do dia aqui, o desembargador que desacatou ali, teve uma briga, foi no mínimo, extremamente deselegante com o profissional. E, claro, agora será investigado pelo TJ aqui de São Paulo. Obrigado, James. Vamos para o Face, ver o que o pessoal está falando no Face. É só o nosso querido Mark me ajudar aqui. O Roberto Vanderlei levanta uma bola aqui. Olha, não é que eu estou querendo defender a China, mas será que ela é esse vilão que muitos dizem? Um abraço a essa equipe maravilhosa. Obrigado pela participação. Obrigado pelo ponto, valeu. Olha, a Cristina falou uma coisa lá, olha, fazer entrevista virtual não acho legal, você não sente a energia da pessoa, né? Olha, eu nunca fiz uma entrevista de emprego, né? Claro que a gente está fazendo entrevista virtual aqui, mas é um outro tipo de entrevista que a Cris está falando, né? Entrevista virtual talvez você não sinta, né? De fato, a energia da pessoa. Enfim, deixa eu buscar as mensagens anteriores, que tinha muita coisa legal. Peraí. Cadê? Um minuto, ainda tenho. Carlos Antonieto participando aqui, mandando uma boa noite. Valeu, Carlos. Adriana Petit, que é super fã. Valeu, Adriana. Obrigado pela participação. Cadê? O que tinha achado um que era legal. A Cris também fala do uso de força por causa de máscara é inaceitável. A Laudiceia, que eu tinha falado no final do outro bloco, não deu para falar a mensagem inteira. Ela fala, não, acho exagero. No caso da máscara, agora festa na rua, não. Toca água mesmo. A Ciduarte fala, eita, em Marte haverá escolas? Quero saber se poderei ir, pois amo ser professora. Possivelmente teremos que ter professoras por lá também, né, Si? Forte abraço para você. Em 20 segundos a gente está de volta e quero mandar um abraço a todos que participaram. A gente vai para o último bloco agora do JR News. Um forte abraço a todo mundo que mandou mensagem por aqui, curtiu e compartilhou. Tchau, tchau. Estamos no ar de volta para falar do Rio Grande do Sul, onde foram definidas novas medidas para conter o avanço da Covid-19. Então a gente vai a Porto Alegre com a repórter Paloma Poeta. Boa noite, Paloma. O que muda a partir de agora? Olá, Gustavo. Boa noite a você e a todos. O governo do estado do Rio Grande do Sul atualizou hoje a situação dos municípios. Com isso, das 20 regiões do mapa do distanciamento social, 8 permanecem em bandeira vermelha, que significa risco alto. Isso é mais de 60% da população gaúcha. Nessas cidades, pode funcionar apenas o comércio considerado essencial e apenas com metade dos trabalhadores. Já em Santa Catarina, as restrições atingem o transporte público. A circulação de ônibus municipais e intermunicipais está suspensa até o dia 2 de agosto em 111 municípios onde a situação é considerada grave. De acordo com o governo, o objetivo é aumentar a taxa de isolamento. Voltamos com você, Gustavo. Obrigado, Paloma. E olha, a partir de hoje o Facebook vai começar a pedir permissão para usar alguns dados de usuários no Brasil. A medida é tomada para atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados no país. O Facebook ainda não deu detalhes de quais dados serão submetidos à permissão dos usuários. Ainda nessa linha, a gente vai falar agora do aplicativo TikTok, que ficou muito em alta nessa época agora, por causa da pandemia, e está na mira do governo dos Estados Unidos, mas não por um lado bom, é porque o governo americano acredita que o aplicativo, que é chinês, pode estar espionando cidadãos americanos.
esse tema causa uma certa dúvida, né? Nós somos mesmo vigiados na internet? Isso acontece ou não? É coisa de ficção científica? O advogado especialista em telecomunicações, Dani Avanzi, vai explicar para a gente. Doutor, obrigado pela participação. Então vamos lá, pergunta simples. De fato, dá para ser vigiado por aplicativos ou pela internet, que seja, ou isso é muita ficção científica? Dá para ser sim, Gustavo. E nós somos constantemente vigiados. Todos os nossos passos são controlados e desde que a gente abriu uma conta no Gmail, abriu uma conta nas redes sociais, nós estamos vendo recentemente o uso dos celulares, até também no Covid, né? Monitorando se tem concentrações de pessoas ou não. Enfim, cada vez mais o cidadão, não só brasileiro, mas em todo o mundo, é vigiado 24 horas por dia. Dani, já sabendo desse ponto, deixando bem claro que nós, de fato, podemos ser vigiados pelo celular, quais são as preocupações que a gente deve tomar para evitar qualquer desconforto que seja? Gustavo, eu entendo que a gente tem que se posicionar em tudo que a gente escreve, tudo que a gente fala nas redes sociais, de uma maneira como se fosse sempre em público, porque de fato é. Então, por conta de todas essas novas legislações que estão chegando, a tendência é haver um controle bem maior de todas as mídias sociais em todo o mundo. E Dani, falando agora do outro lado, do lado das empresas, do lado dos aplicativos, do lado dos governos, a gente mostrou aí, né? Tem o Facebook que está querendo se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Quais são as obrigações das empresas quando elas coletam nossos dados, quando elas, entre aspas, vou usar o entre aspas, vigiam os nossos dados? Qual é a obrigação dela quando ela tem direito a acessar nossos dados? Como que a gente pode puni-las em caso de uso irregular? Em primeiro lugar, todos os sites que coletam dados, os aplicativos, eles devem obter uma autorização expressa do usuário, da pessoa que está usando o aplicativo ou o site. Uma vez que a pessoa autorize, é necessário que a empresa que está coletando os dados esteja adequada e aderente no que diz respeito à manipulação dessas informações à Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a vigorar no Brasil a partir do mês que vem. Então, cada vez mais as empresas vão ter responsabilidades, como já existe essa lei em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, nos países da Comunidade Europeia. As autoridades agora brasileiras autoridades brasileiras vão começar a fiscalizar mediante todas as instituições públicas, Ministério Público, a Agência Nacional de Proteção de Dados e também outros órgãos, PROCON, todos eles vão fiscalizar como esses dados estão sendo manipulados e geridos pelas empresas. Dani, obrigado pela participação aqui conosco, pela explicação sobre um assunto que, claro, é sempre muito polêmico e que gera muita preocupação de todo mundo. Claro que se você perdeu essa entrevista e quiser rever, daqui a pouco ela está lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/recordnews. Paralisado desde dia 16 de março, veja só, o Campeonato Paulista volta quarta-feira, com adaptações e restrições. Veja na reportagem. A lista de medidas de segurança que devem ser tomadas é extensa. Torcer pelo seu time só se for vendo o jogo pela televisão ou ouvindo pelo rádio. Os jogos acontecerão de portões fechados. 48 horas antes da realização de cada partida, será realizada uma reunião entre Federação Paulista, clubes e a Polícia Militar, para evitar a aproximação de torcedores à área do estádio e possíveis aglomerações. Na concentração, todos os membros do clube terão que fazer testes para a Covid-19. O clube mandante ficará responsável pelos cuidados com o estádio. Um dia antes, sinalizações e equipamentos de higiene e segurança terão que ser instalados.
Equipes de limpeza serão contratadas e todas as áreas serão isoladas assim que forem limpas até a hora da partida. Equipamentos de hidratação dos atletas devem ser descartáveis. Nas dependências do estádio, todos terão temperatura aferida e o uso de máscara é obrigatório. Durante a partida, apenas os atletas e o trio de arbitragem poderão ficar sem máscara. Estão proibidas trocas de camisas, apertos de mãos e abraços. No intervalo, todos os atletas terão que trocar de uniforme. Após a partida, a recomendação é que o tempo de permanência nos vestiários seja o menor possível. Quanto à imprensa, apenas a equipe dos detentores de direito de transmissão poderá entrar no estádio. As entrevistas serão realizadas com 2 metros de distância entre jornalista e atleta. Caso alguém seja detectado com o coronavírus, imediatamente todas as pessoas que tiveram contato com ele por mais de 5 minutos terão que fazer o teste. E as instalações por onde ele esteve serão desinfetadas. E a China está ameaçando retirar benefícios sociais de famílias que se recusem a abandonar a fé cristã. A gente vai até a Ásia conversar com a nossa correspondente Cíntia Godoy. Olá, Cíntia. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês. Pois é, a situação é bem grave, já que muitas dessas famílias dependem desse dinheiro para sobreviver após o baque que a economia chinesa sofreu com a pandemia. Funcionários do governo exigem que chineses cristãos substituam símbolos religiosos por imagens de líderes do Partido Comunista. Segundo um pastor que faz trabalho missionário em uma aldeia na China, uma idosa teve o auxílio equivalente a R$ 150 retirado após agradecer a Deus. E as ameaças também acontecem nos templos, Gustavo. Obrigado, Cíntia. Claro, a gente fica atento ao que está acontecendo por lá. Qualquer novidade, a Cíntia volta e atualiza a situação para a gente. Agora a gente fala do Comitê Acadêmico dos Tribunais de Contas, que recomendou que os órgãos de controle fiscalizem o acesso dos estudantes aos meios digitais de ensino. O objetivo é verificar a quantidade de alunos que não possuem acesso a equipamentos como computadores e tablets, além de conexão à internet com qualidade suficiente para atender a diferentes práticas pedagógicas. Os tribunais de contas também devem monitorar se as secretarias de educação municipais e estaduais estão fornecendo suporte aos professores. No caso das famílias que não possuem acesso à internet e computador, os tribunais de contas devem cobrar a disponibilização de equipamentos nas próprias escolas para que esses estudantes consigam fazer as atividades da própria escola. Vão ser feitos agendamento de horários e as instituições precisam adotar medidas de segurança para atendê-los. E o Jornal da Record News fica por aqui. Tenha uma ótima noite e acompanhe agora mais uma edição do Jornal da Record. Tchau, tchau.